Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje tem por tema os gastos sociais do governo federal no período compreendido entre 1995 a 2010. Os gastos do governo com políticas sociais mais que dobraram nesse período. Dado o perfil da sociedade brasileira, marcada por profunda desigualdade, mesmo uma ampliação significativa de recursos pode não alcançar todo o resultado esperado. Assim, acompanhar sistemática e permanentemente esses gastos sociais é uma das tarefas do IPEA para conferir o alcance dessas políticas, sua eficiência ou insuficiência, sua adequação ou não. Além disso, dada a relevância do tema, é necessário jogar sobre ele a luz democrática do debate jornalístico para entender se os gastos sociais são ou não e por que uma prioridade macroeconômica no Brasil. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Abraão, diretor de Pesquisa e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Dr. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você. Vamos começar aqui analisando essa ampliação significativa. Vou colocar aqui alguns dados para analisar e pedir os seus comentários sobre por que dobraram esses gastos sociais do governo. O gasto social federal partiu de 234 bilhões em 1995 para alcançar os 638,5 bilhões em 2010, um crescimento real de 172% em 16 anos. Se considerado também o crescimento populacional no mesmo período, observa-se que o gasto social federal per capita mais que dobrou em termos reais, passando de R$ 1.471,46 centavos em 1995 para R$ 3.324,84 centavos em 2010 per capita. Como deve ser compreendida essa evolução? Bom, isso está relacionado concretamente com as políticas sociais abarcadas por quem está chamando de gasto social. Fundamentalmente, o que está incluído aí é Previdência Social brasileira, né, que teve uma expansão tanto em benefícios quanto em beneficiários. Então, você tem aí um conjunto muito grande de pessoas que passaram a receber o benefício da Previdência, coisa que não recebiam, por exemplo, nos anos 80, certo? A Previdência brasileira realmente ela se expandiu bastante, né? Como o valor do benefício também melhorou, como também a quantidade de benefícios foi se diversificando. Tem também a assistência social brasileira. Saímos do assistencialismo dos anos 80, dos anos 70, para uma estrutura de assistência social como direito. Estamos avançando. Então, não existia Bolsa Família. O BPC era um início aí no começo, né, que hoje abarca quase 3,5 milhões de pessoas. Né? Tem toda a estruturação do SUS, tem a área de educação, você vai juntar a isso toda a estrutura de seguro-desemprego, ou seja, quando você olha esses números, você fala assim, poxa, parece muito recurso, e de fato é muito recurso, mas é importante também olhar o conjunto de benefícios que esses muitos recursos estão destinando-se à população brasileira, que está diretamente relacionada com a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã que estabeleceu um marco estruturante para uma política social no Brasil. Agora, é interessante que essa trajetória que foi sendo incrementada ao longo do tempo, ela não aconteceu de maneira homogênea, né? A gente vai ver uma figura agora também mostrando que há momentos mais lentos, como 2002, 2013, e outros mais rápidos, não é? De 96, 97, 2006, 2007, ou seja, houve uma flutuação. É perceptível também que a importante elevação do gasto social federal, ocorrida de 95 a 2003, sofreu uma considerável inflexão a partir de 2004, ou seja, reduziu, não é? Acelerando bastante a trajetória. Na primeira metade da série, de 95 a 2002, o gasto per capita cresceu 32% em termos reais. Na segunda metade, 2003 a 2010, cresceu 70%. Como é que a gente explica
essa mudança de ritmo e também essa diferença entre aumento de recursos e aumento de benefícios correspondentes ou não? Olha, de fato, os anos 90 são anos de muita restrição, né? Temos uma economia, de fato, que não caminhou, né, como desejável, baixo crescimento econômico nesse período, tá certo? Diferentemente do que ocorre depois de 2003 para cá, aonde o crescimento econômico permitiu e deu uma certa condição e folga para você implementar uma série de políticas. Por exemplo, importante, a política de valorização do salário mínimo. Essa política de valorização do salário mínimo vai ter uma importância muito grande, porque ela vai indexar uma série de benefícios sociais aí. Por exemplo, uma parcela expressiva da Previdência Social, uma parcela muito grande da própria assistência social, né? Toda a estrutura do BPC, ela está indexada ao salário mínimo, né? Como reza a Constituição de 88, uma parcela expressiva do seguro-desemprego. Né? Então, esse conjunto que constitui, né, um dos pilares fortes da política social, que está atrelado ao salário mínimo, com a valorização do salário mínimo ele ganha. Então, e isso é possível porque também houve um crescimento econômico. O crescimento permitiu esse movimento. Por outro lado, o crescimento também foi muito importante, né? Eu acho que é importante narrar isso, que o crescimento vai permitir alterações no mercado de trabalho. Que você está verificando um movimento do crescimento econômico e uma ampliação do mercado formal, uma melhoria da renda total, entendeu? Todo esse conjunto aí que nós podemos ver vai ser fundamental para que você amplie os gastos sociais de forma até mais rápida. Ou seja, o crescimento deu uma folga e permitiu ao governo estabelecer uma certa prioridade, né, à área social. Não que no período anterior essa prioridade não tenha havido. O nosso argumento é, há uma prioridade macroeconômica à área social de 95 até agora. Ela se acelera e isso tem a ver com a série de políticas depois de 2003, tá certo? Mas há uma prioridade permanente aí para a política social. Ou seja, a política social, neste período, ela teve sim, por parte dos governos, né, aí desse momento, um cuidado, certo? Podemos dizer que em períodos como de 90, as crises foram muito difíceis de ser tratadas e se pagou um preço aí na política social. Ela, de fato, não avançou como deveria, entendeu? Ela não cumpriu, nesses períodos aí, ela não cumpriu o papel que seria fundamental, que de ser um papel anticíclico, certo? Ela foi muito pró-cíclico. Nós vamos mostrar no documento que neste período, infelizmente, né, aquilo que depois, na crise, nós vamos verificar que ela consegue ser. Agora, ou seja, ela consegue ser anticíclica e vai ser um elemento muito importante para a gente sair antes da crise. Foi interessante o senhor ter tocado no tema da crise, porque à primeira vista parece ser possível afirmar que mesmo com a crise houve uma aceleração do gasto social. Ou seja, a crise que afeta generalizadamente, né, um conjunto de países, um conjunto de políticas, sobretudo no caso brasileiro a indústria, no caso do gasto social parece que ele não deu um sinal de frenagem. Como é possível explicar essa situação e qual é a possível previsão, né, que podemos fazer aqui, já que tudo indica que a crise dá sinais de persistências nos países centrais do capitalismo? Bom, o que nós verificamos é o seguinte: as políticas sociais, né, como a gente entende, nossas pesquisas têm demonstrado, esses gastos têm um multiplicador econômico, entendeu? Importante. Principalmente porque, em grande parte desses gastos hoje da política social, elas estão voltadas para o conjunto mais pobre da população brasileira, entendeu? Do salário mínimo para baixo. E isso permite uma ampliação de mercado interno, né? Principalmente de bens que são produzidos no país, e permitiu, na crise, que os setores produtores brasileiros pudessem, né, se dinamizar. Né? Seria terrível se na crise a gente tivesse constrangido esses gastos, entendeu? Porque certamente nós poderíamos ter colocado os setores industriais em extremas complicações, entendeu? Por termos registrado, ou seja, não termos permitido que aquela demanda pudesse existir. Né? Isso eu acho que a crise foi muito importante, né, para demonstrar essa possibilidade, né? Ou seja,
o gasto social e as políticas sociais, elas podem ser, sim, alavancas para o crescimento, entendeu? Elas são alavancas para o desenvolvimento. Elas não são só geradoras de justiça social, como elas têm uma função econômica importante. Logicamente que em estruturas econômicas abertas, né, o que eu acho que está correto no governo é se imaginar o seguinte: esses impulsos, né, de crescimento têm que ser tratados com cuidado, porque eles podem vazar para o exterior, né? Se a gente não tiver uma resposta pronta dos setores, né, produtores brasileiros, entendeu? Como é que você vai dar resposta a essas demandas, né? Então é muito importante que esse conjunto da política social também seja respondido, né, de forma efetiva pelo lado da oferta, né? Ou seja, é importante que os nossos setores industriais compreendam que esse gasto social é a favor do crescimento, é a favor da produção, entendeu? E não temam e venham à produção, entendeu? Agora, isso na crise eu acho que ficou muito claro. Agora né? Parece que o grande temor dos empresários, sobretudo no setor industrial, que é o que vem se ressentindo mais nos últimos tempos, é justamente o desapontamento com aquilo que a gente tem visto aí de crescimento do PIB. Né? No ano passado foi um dado que foi muito negativo, este ano também promete ser um desempenho bem abaixo do que vinha sendo esperado inicialmente. E quando a gente fala de crescimento de PIB, a gente olha, por exemplo, para 2006, 2008, houve um crescimento do PIB e houve um crescimento dos gastos sociais também, só que quando você vai fazer uma análise relativa desses dados, você vê que praticamente os gastos sociais não evoluíram muito, se levado em consideração o crescimento do PIB, ou seja, em relação ao PIB não houve um aumento percentual quase notado, né? Não poderia ter se avançado mais até para se permitir que hoje, chegando aí 2011, 2012, a gente tivesse uma continuidade de uma política anticíclica realizada lá atrás que permitisse ter essa projeção para anos futuros? Olha, primeiro que naquele momento a política do gasto social, de fato, ela foi muito poderosa, anticíclica, né? Então, você vai ver que a diferencial, né, o PIB dá uma capotada muito grande, né? E o gasto se mantém no patamar que ele vinha e até dá uma subida, entendeu? Ou seja, ele cumpriu um papel anticíclico, né? E o anterior à crise mostra o seguinte, que o crescimento do PIB é fundamental para você acomodar, né? Acomodar o estabelecimento dos benefícios sociais. Ou seja, dentro de uma estrutura como essa, é imperativo crescer, certo? Porque o crescimento permite folga fiscal, permite maior arrecadação, entendeu? E, ao mesmo tempo que eu efetivo esse tipo de política social, eu também incentivo o crescimento. Então, tem aí um moto contínuo, né? Que pode ser rompido se não houver o crescimento. Então, a todos preocupa o não crescimento, entendeu? Até porque você pode ter restrições a este movimento, muito importante, né? De crescimento do gasto social, mas mais do que isso, o crescimento do gasto social e o que ele está significando de recuperação da cidadania brasileira. Acho que é importante a gente dizer, né, que a Constituição de 88 nos deu um legado, né, de estabelecer no país, entendeu, uma cidadania plena, né, o que significa uma população brasileira, né, que tem acesso a benefícios, né, do desenvolvimento que os países desenvolvidos hoje dão à sua população. O que nós estamos verificando é que isso é possível para países como o caso brasileiro. Agora, mesmo nos momentos mais agudos da crise, ali em 2008, 2009, o governo manteve intactas as políticas de valorização do salário mínimo, a expansão das metas de atendimento do Bolsa Família, o Fundeb, o Reúne, entre outras. E, pelo menos, uma importante novidade estrutural, que depois nós vamos aprofundar, que é a elevação dos recursos destinados à habitação popular. Qual foi a importância, que importância pode ser atribuída à manutenção dessas políticas durante a crise e também o resultado esperado que foi alcançado, era exatamente o esperado pelo governo? Olha, eu entendo que o governo, naquele momento, teve uma atuação importante, acho que de sinalização, né?
que apostava na estrutura... Primeiro que o conjunto da população brasileira, dadas suas carências, né, a melhoria da renda oferida, ela é totalmente gasta. O que significa que isso vai mover a economia. Então, foi uma aposta e essa aposta estava correta. É que a pergunta tem o seguinte sentido também, que quando vem crise, logo se cortam as políticas sociais. Isso se verificou em vários momentos, né? As outras crises, isso aconteceu. E nesse caso, apostou-se diferente, manteve... Por exemplo, um dos primeiros momentos onde há uma crise, né, e a pobreza não aumenta. Então, neste momento, você vai verificar que todos os indicadores de pobreza vão mostrar que a pobreza continuou caindo e, principalmente, a desigualdade continuou caindo. E a renda subiu. Então, é um momento diferente. Acho que a política pública interferiu concretamente para que os resultados fossem nesse sentido. Quanto à questão das políticas de habitação e saneamento que você levantou, acho que são muito importantes. A gente até salienta no trabalho, né, que essa é uma novidade, entendeu? Porque você vinha com gastos bastante restritos, muito irregulares, né, desde o BNH, que você não tinha de fato um impulso, né, nessas áreas. E essas áreas são portadoras principalmente de alavancar o investimento. Tem essa capacidade, né, de chamar setores empresariais e tudo para o investimento e, ao mesmo tempo, cumprir um pedaço forte de papel social. No próximo bloco, nós vamos analisar aqui a manutenção e até elevação dos gastos com a Previdência e uma contradição aparente, ou seja, uma massa muito grande de cidadãos brasileiros fora da cobertura da Previdência. Continue com a Agenda Econômica.